Diz assim a palavra de Deus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Pai Santo, eis-nos aqui diante de Ti e pedimos misericórdia dos altos céus, pedimos que toda voz espiritual das trevas se cale na autoridade do nome de Cristo, para que só a voz de Deus, do Espírito de Deus, pela palavra de Deus, se faça ouvir e haja, Senhor, salvação nesta noite, pelo poder do Teu Evangelho, haja, Senhor, edificação, pelo poder da Tua palavra. Eis-nos aqui, Pai, diante de Ti, para ouvir o que tens a dizer. Por isso pedimos a compaixão do Senhor para pregar e para ouvir a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor é simplesmente maravilhosa, mais do que rica, se nela crermos, se vivermos de acordo com o que Ele, Deus, nos ensina por intermédio dela. Todos nós temos tudo para viver uma vida vitoriosa e abençoada. O fracasso espiritual, a pobreza espiritual, as quedas no pecado, derrotas na vida de oração, tudo isso é produto de não dar crédito ao Senhor Jesus e ao que Ele tem a dizer. Se tão somente crescêssemos e depositássemos toda a nossa esperança naquilo que Deus diz, as coisas seriam muito diferentes do que são. Mas há rebeldia no coração do homem, e é essa rebeldia que nos leva à incredulidade para com a palavra dele. Nós acabamos de ler nesta noite uma das mais preciosas promessas de toda a palavra de Deus. Jesus está prometendo: pedi o que quiserdes, e Ele assegura, e vos será concedido. Existe promessa mais extraordinária do que essa? Pedir o que quiser e assegurar-nos, e vos será concedido. Às vezes você vai jantar com alguém que lhe convidou, e você chega no restaurante, o menu é colocado nas suas mãos, e o convidado, aquele que lhe convidou, lhe diz: peça o que quiser. E você olha os preços dos pratos e dá vontade de escolher o mais caro, mas a educação não permite. Mas você tem liberdade de pedir o que quiser naquele menu, e a pessoa diz: eu vou pagar, eu lhe convidei para jantar. Liberdade para escolher dentro de um cardápio. Pedi o que quiserdes. E essa promessa num coração carnal, imaturo, infantil,
faz com que nós pensemos que Deus está dizendo: eu, Deus, existo para atender os seus caprichos, para lhe dar todas as respostas que você quer. Você vai me pedir pedra, elas quebrarão seus dentes, mas eu não darei pedra, eu darei pão. Você está pedindo escorpião, serpente, e você pensa que está pedindo ovo. Pediu o que quiserdes. Essa promessa, quando cai num coração de alguém que não tem temor a Deus e que quer fazer da religião o meio de manipular a Deus, é um prato cheio. Mas Deus não se deixa manipular. Sabe por quê? Porque existem promessas que Deus fez que são absolutamente incondicionais. Deus não exigiu nada, não estabeleceu nenhuma condição, não exigiu nenhum pré-requisito para atender. Ele disse: eu voltarei com poder e grande glória, e ele não estabeleceu nenhuma condição, ele voltará. Mas muitas promessas de Deus, elas nos foram dadas sob condições e pré-requisitos, que se não forem atendidos, Deus encontra-se desobrigado de cumprir uma promessa para a qual Ele estabeleceu condições. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, então eu ouvirei, então eu sararei. Mas Deus estabeleceu quais as condições que Ele exige para intervir conforme prometeu. Aqui, meus amados, nós temos o Senhor nos fazendo uma promessa excepcional, mas Ele estabeleceu duas condições. A primeira: se permanecerdes em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, sob estas duas condições, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. E eu pergunto à igreja, a todos: qual será o querer, a vontade de um filho de Deus, de uma filha de Deus, que permanece no Senhor, e as palavras do Senhor permanecem nele? Será um querer, uma vontade caprichosa, carnal, egoísta, materialista, ambiciosa? Ou será uma vontade purificada, uma vontade podada, limpa, uma vontade que fará da primeira metade da oração do Pai Nosso os seus grandes pedidos, os seus grandes desejos? Como será o querer, o pedir de quem verdadeiramente permanece em Cristo e aquele em quem suas palavras permanecem? Com certeza, toda verdadeira e genuína oração é uma variação da declaração do próprio Senhor, quando disse: contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Nós temos aqui uma promessa, e nós podemos nos ajoelhar e dizer: Senhor, tu prometestes que eu deveria e eu poderia pedir o que eu quiser, e o Senhor prometeu, e me será concedido. Portanto, aprenda a orar no centro da vontade de Deus. Peça, creia e contemple Deus operar aquilo que pedimos. O prazer de Deus é atender o seu povo, mas aqui estão as duas condições. Jesus contou a parábola da videira. Ele usou a videira para dizer: eu sou a videira. A videira no Antigo Testamento é símbolo do povo de Deus. E Jesus está dizendo: eu sou o verdadeiro povo de Deus.
E vocês, meus discípulos, são os ramos, vocês estão organicamente e vitalmente unidos a mim. E todos os ramos que estão em mim, mas não permanecem em mim, eles não frutificam. E o Pai, que trabalha de tempo integral, é o viticultor, usando a palavra de Deus, as palavras de Jesus, que representa a podadeira com a qual ele corta os ramos infrutíferos. Ele trabalha nessa vinha, porque existem aqueles que aparentemente estão em Cristo, mas não permanecem, não continuam com Cristo. Esses ramos não são frutíferos, eles são cortados, eles são jogados fora, eles secam porque estavam organicamente e vitalmente ligados na videira, e sem receber a vida e a seiva do caule da videira, eles secam, eles murcham. E a madeira de uma vinha não serve para nada, nem para fazer um gancho para pendurar uma roupa, é uma madeira de péssima qualidade. A única coisa que se faz com a madeira de uma vinha é queimar, é jogar fora, porque não presta para nada. No entanto, Jesus disse que todos os ramos que estão nele e permanecem nele, esses ramos frutificam. E o Pai, o agricultor, ele vai podando, ele vai limpando esses ramos para aumentar a produtividade deles. Porque Jesus disse, assim como os ramos dependem da videira, vocês dependem de mim. Sem mim, nada podeis fazer. Portanto, se permanecerdes em mim, se continuardes comigo, vocês serão frutíferos. E que tipo de fruto é esse? É a vida santa, é a retidão, é a integridade, é o comportamento moral reto, uma vida de adoração, uma vida entregue nas mãos de Deus como instrumento de Deus para a salvação de pessoas. Deus espera que a igreja e os ramos, nós os discípulos, sejamos frutíferos. O Pai não aceita nada menos do que fruto. Se o ramo não der fruto, ele é cortado, ele é jogado fora, ele seca e ele é colocado no fogo. Por isso Jesus está dizendo, se permanecerdes em mim. A parábola do semeador conta daqueles que recebem a palavra de Deus com alegria, mas eles não permanecem na palavra, e a palavra não permanece neles. Por isso, eles não continuam com Cristo. Mas o Senhor garantiu, todo aquele que perseverar até o fim, será salvo. A primeira condição para pedir o que quiser é permanecer em Cristo, é continuar unido com Ele, uma união íntima, uma união estreita, uma união de submissão, uma união de absoluta dependência dEle. A segunda condição, e se as minhas palavras, disse Jesus, permanecerem em vós. A palavra, ele já explicou um pouco antes, é o meio através do qual o Pai limpa a vida dos discípulos. Ele nos limpa, ele nos salva pela palavra, e ele continua limpando a nossa vida por intermédio da sua palavra. Quando você retira a Bíblia Sagrada da sua vida, quando você não quer mais ouvir a voz de Deus pela palavra, é como se você estivesse tirando das mãos do viticultor a podadeira, para que ele não pudesse mais podar e limpar os ramos para aumentar a sua produtividade. Quem tira a palavra de Deus da sua vida, está tirando das mãos de Deus o meio poderoso que Ele usa para nos fazer crescer, para nos limpar, para nos purificar, para nos transformar, para nos fazer parecer mais com o seu próprio Filho. Portanto, Jesus está dizendo, aqueles que continuam comigo,
e aqueles em quem as minhas palavras continuam, as minhas palavras que são poderosas para salvar as suas almas, as pessoas que acatam a minha palavra, se submetem à minha palavra e obedecem à minha palavra, a essas pessoas Jesus prometeu: pedi o que quiserdes e vos será concedido. Os operadores de milagres dizem que os milagres dependem apenas de sua fé. Quando dá certo, quando o milagre não acontece, a responsabilidade é de que não houve fé da parte daquele que recebeu a oração. Mas a Bíblia ensina que uma vida de santidade, de comunhão, de estreita comunhão com o Senhor e de submissão à sua palavra é o segredo para ser um homem poderoso, uma mulher poderosa em oração. Por isso, se você tem pedido e não tem recebido, boa parte disso se explica pela nossa insubmissão à palavra e porque não estamos como discípulos intimamente na plena comunhão com Ele. Porque se estivéssemos, Ele não é um homem para mentir. Infelizmente, muitos de nós não nos damos conta dos mandamentos de Deus. Fazemos vista grossa para muitos mandamentos de Deus. Mas se pensamos que podemos atropelá-los ou esquecê-los, Deus não esquece do que Ele diz. E Ele sabe quem está e quem não está cumprindo a sua palavra. O Senhor acrescenta dizendo: meu Pai é glorificado. E o sentido da vida é glorificar a Deus. E como o Pai é glorificado? Nisto o quê? Em que deis muito fruto. Não é apenas em que deis fruto, mas em que deis muito fruto. O Senhor espera que cada discípulo seu seja extremamente frutífero. Que cada igreja sua seja extremamente frutífera. Ele é glorificado quando o fruto do Espírito é colhido na minha vida, na sua vida. Quando vidas são salvas através do testemunho e da pregação do Evangelho. De quem vive o que prega, prega o que vive, daquele que tem no seu caráter e no seu testemunho a evidência do poder transformador do Evangelho, o Pai é glorificado. Portanto, Deus quer que frutifiquemos. E quando nós produzimos esses frutos, Ele é glorificado. É por isso que o Senhor está dizendo: permaneçam em mim, as minhas palavras permaneçam em vós, e vocês vão pedir o que quiser, e o Pai vai dar, será concedido, porque quem permanece em mim e as minhas palavras permanecem nele, esse é frutífero. Você é estéril, não tem frutos na sua vida. Hoje de manhã nós estudamos passagens bíblicas sobre os ataques espirituais de Satanás. E é verdade que ele não pode nos impedir de entrar no céu. Mas ele luta, planeja nossa queda para nos transformar em crentes inúteis, infrutíferos, sobre a face da terra. As pessoas olham para nós, quando convivem conosco, nem concluem que somos crentes, porque o nosso linguajar, o nosso procedimento, nos negócios, no namoro, na profissão, não é de um homem salvo, regenerado, não é de uma mulher cheia de fé e do Espírito Santo. Pelo contrário, existem pessoas que onde vão e onde estão, têm uma conduta, um procedimento e uma postura que os demais são levados a se assustar quando descobrem. É crente, não tem fruto, não tem evidência de que Deus mora naquela vida,
de que o poder do sangue de Cristo já limpou aquela vida. São vidas que não produzem para Deus nada. Tem famílias que perdem os seus próprios filhos porque não priorizam Deus e adorar a Deus, e os seus filhos crescem e não veem no exemplo dos próprios pais temor a Deus, e perdem os seus próprios filhos e não ganham mais ninguém para o evangelho do reino de Deus, por falta de fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. Um bom fruto prova a boa natureza da árvore. O Pai é glorificado quando nós somos frutíferos. Se você não produz fruto, a Bíblia diz que vai ser cortado, vai ser jogado fora, vai secar e vai também depois ser jogado no fogo. Isso é coisa muito séria. Vivemos para a glória de Deus. Nós não frutificamos para nos realizar. Você não assume um ministério ou lidera as coisas de Deus para satisfazer seu ego. Não, o alvo é a glória de Deus. E nós devemos perguntar, em tudo que eu sou, em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, o alvo é a glória de Deus ou é a minha vaidade, a minha arrogância? Estas coisas eu estou fazendo para que a causa de Deus avance ou é apenas para massagear o meu ego? Irmãos, o que está por detrás do nosso envolvimento com as coisas de Deus? Porque quando estamos à frente, damos tudo, damos o melhor, e quando não estamos, não apoiamos nada? Será que é a glória de Deus que está em primeiro lugar na nossa vida? Ou o nosso próprio coração, que quer se realizar, usando as coisas de Deus para isso? Somos servos do Senhor, que querem a glória do Senhor, e Jesus está dizendo: meu Pai é glorificado nisto o quê? Em que deis muito fruto. Então lembre-se que Deus nos visita e Ele quer colher fruto na nossa vida, e se Ele não colher, Ele não é glorificado. E se Ele não colher, é porque eu não estou permanecendo nele, nem as palavras dele em mim. É por isso que a minha vida de oração é uma derrota, é um fracasso. Eu peço e não recebo. Claro, eu não continuo seguindo de perto a Cristo e não me submeto à palavra dele. Elas em mim não têm a preponderância. É por isso que não dá certo. Mas o Senhor está dizendo: peça o que quiser, meu Pai é glorificado. E Jesus declarou: e assim, frutificando, sereis meus discípulos. Ou seja, quem não é frutífero não é discípulo. A evidência de que verdadeiramente somos discípulos, a evidência são os frutos na nossa vida. Se eles não existem, é porque não somos ainda seus verdadeiros discípulos. Então o Senhor acrescenta, meus irmãos, uma declaração que nos ajuda a compreender o que significa permanecer nele. Ele disse: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. O Pai amou a Deus o Filho. Deus o Filho é amável, Ele é santo, Ele é imaculado, Ele não tem mancha, Ele foi feito mais sublime do que os céus, Ele nunca pecou. Alguém digno de ser amado, amável. É bom e é fácil amar alguém como Jesus, mas o amor que o Pai lhe dedicou, Ele dedicou a nós. E agora eu pergunto: eu sou isento de pecado, de mancha, de corrupção? Sou amável? Quais as virtudes que o Filho de Deus viu em mim
em você para nos amar. E Ele está dizendo: assim como o Pai me amou, eu vos amei. A diferença é que eu sou santo e o Pai amou um ser santo. E vocês são pecadores e eu amo vocês como o Pai me ama. E Ele dá uma ordem: permaneçam no meu amor. Esse amor sublime, gracioso e misericordioso, continuem nele. E vem a pergunta: como se continua no amor dele? Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ele falou várias vezes: permanecei em mim, permanecei em mim. E agora ele explica que nós permanecemos nele e no amor dele, se obedecermos aos seus mandamentos. É assim que se permanece nele. Por isso ele disse: se permanecerdes em mim, ou seja, se me obedecerdes, se as minhas palavras permanecerem em vós, se as minhas ideias, se os meus conceitos, se os meus valores, se as orientações de vida, se a vida de vocês for normatizada pela minha palavra, peça o que quiser, e Ele promete, será concedido. Veja como é bem diferente do que se ouve no rádio e na televisão. Pessoas prometendo tudo. Pode viver uma vida como você bem quiser entender. Leve a sua vida do seu jeito. Tenha fé e você consegue. A verdadeira fé inclui as obras. E as obras da genuína fé são obras de obediência aos mandamentos de Jesus Cristo. O Senhor disse: do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus obedecia todos os mandamentos do Pai, por isso permaneceu no amor do Pai. E Ele está dizendo: se vocês também me obedecerem, se vocês imitarem o meu exemplo, eu sou um filho obediente aos mandamentos do Pai. Se vocês também forem discípulos obedientes a mim, o vosso mestre, vocês permanecerão no meu amor, como eu permaneço no amor do Pai. O meu amor por vocês é gracioso, mas usufruir da bênção contínua desse amor depende de obediência. Uma obediência que é motivada por amor, porque Ele disse: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. O único tipo de obediência que Deus se agrada é aquela que é motivada por amor. Quem obedece por medo, se me pegarem eu estou frito, vai ser um escândalo. Então ele não faz porque tem medo do escândalo, ele tem medo de ser desmoralizado. Essa obediência não honra a Deus. Ele tem medo do castigo, ele tem medo de que Deus pese a mão. Essa obediência por medo, Deus não gosta. Ele obedece porque é interesseiro. Ele quer que Deus o abençoe, o faça prosperar, e ele obedece para não perder a bênção, as bênçãos de Deus. Essa obediência não honra a Deus. A única obediência que glorifica a Deus é aquela que é motivada por amor, por gratidão. Ele me amou, Ele se entregou por mim, para me salvar. Quem sou eu para ser digno desse amor? Eu quero continuar nesse amor. Eu quero continuar a usufruir desse amor redentor, do poder desse amor, porque só a força do amor é que nos capacita a renunciar a esse mundo, a abrir mão de tudo para andar nos retos caminhos do Senhor. O que é que faz com que você largue tudo? Tudo que desagrada a Deus é a igreja, mas aqui tem pecadores, e quem está na igreja se decepciona. Somos pecadores.
A razão para obedecer não é a igreja, é Jesus Cristo. E se eu abro mão e renuncio e sacrifico, é por amor a Ele, é para agradar a Ele. E é isso que Ele está dizendo: permaneçam no meu amor, obedecendo aos meus mandamentos, porque eu permaneço no amor do Pai, obedecendo aos mandamentos do Pai. Que amor maravilhoso é o de Jesus Cristo por nós. Como é bom ter a experiência do poder libertador desse amor e continuar usufruindo desse amor na nossa vida. É porque muitos não continuam com Jesus, permanecendo nele, que começam a sentir saudades do mundo, de festas, onde só tem bebida, promiscuidade, uma alegria fugaz, passageira, de gente que depois vai sair dali deprimido, porque se prostituiu e porque extravasou mais do que devia, para mostrar que era mais alegre do que os outros. O amor de Jesus Cristo satisfaz. Eu sempre tenho dito, o jovem, a jovem que se satisfaz no amor de Jesus Cristo, ele não precisa pegar um pires na mão e sair dizendo por aí: me ame, me aceite, me queira. Eu preciso de amor. O amor do Senhor satisfaz. E quando a gente se satisfaz no amor de Cristo, podemos pacientemente esperar para que Deus faça a provisão, de acordo com a providência sábia, divina, que não falha e não erra. É Deus acrescentando à nossa vida e suprindo as nossas necessidades. Ele nos amou, mas para continuar nesse amor tem uma condição: obediência. Se você quer continuar a experimentar esse amor maravilhoso, que vai mantê-lo afastado do mundo e de uma vida de pecado, porque a força do amor de Deus é tão poderosa que Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, nos motiva a obedecer, a renunciar, a fazer qualquer coisa para continuar na santa e poderosa presença de Deus. Será que compensa desobedecer e perder a comunhão? Será que compensa afastar-se e não continuar usufruindo desse amor? Será que a igreja como instituição é capaz de manter sua vida santa, se a motivação dela não for Jesus Cristo? Com certeza não. Portanto, saiamos daqui nesta noite com essa promessa: Jesus me prometeu, peça o que quiser e será concedido. Mas lembre-se, tem duas condições: permanecer nele, como? Obedecendo seus mandamentos. A segunda condição, a palavra dele, permanecendo, continuando, prevalecendo na nossa vida. O Pai é glorificado, nós passamos a ter uma vida vitoriosa de oração e continuamos usufruindo da bênção do amor redentor do nosso Salvador. Tem coisa melhor do que isso? Se você ainda não conhece o amor redentor de Cristo, eu quero lhe convidar para se arrepender agora dos seus pecados, para agora se converter a Ele, para agora, de uma vez por todas, e definitivamente entregar-se a Ele. Você pode dizer que já entregou realmente sua vida a Deus? Você pode afirmar com toda sinceridade que já se submeteu totalmente a Ele? Ou tem mandamentos dele que você se recusa a obedecer? Você diz: Jesus é bom, eu o aprecio, mas ele tem mandamentos que eu não aceito, eu não obedeço. A palavra dele tem direções que eu não quero dar à minha vida. Então, se você não continua com ele,
obedecendo, e se a palavra dele não encontrar submissão na sua vida, você não terá suas orações respondidas, o Pai não será glorificado, e você não experimentará o amor redentor do Salvador. Por isso, entregue realmente sua vida a Cristo, converta-se ao Senhor seu Deus, e você encontrará no amor de Deus tudo o que você precisa para ser feliz. E você poderá viver e morrer na certeza de que você pertence a Deus e que nada te separará dele. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e ore. Se você já se diz cristão, cristã, você tem continuado com Jesus, ou a história da sua vida é uma história de vem e vai, altos e baixos? Tem hora que você aparentemente está firme com Ele, mas de repente sua vida degringola geral e você volta a viver como se nunca tivesse conhecido Ele. Você tem continuado com Jesus, a palavra dele continua tendo e prevalecendo na sua vida, é ela quem tem a última palavra. Eu gostaria que você pensasse, quem tem a última palavra na sua vida? É você ou é a palavra do Senhor? Converta-se a Deus nesta noite, se entregue a Ele, ore dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego a Ti, tem misericórdia de mim, Senhor, dá-me forças para romper com tudo e com todos que estão me separando de Ti. Salva-me, Senhor, tem misericórdia, perdoa meus pecados, me aceita, me recebe, porque eu reconheço que só Jesus Cristo salva.